programa Ecologia em Ação começa hoje com o tema ciclone extratropical que alcançou Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta semana. Os estragos foram grandes. Estima-se que em Santa Catarina mais de 35 milhões de reais foram o resultado dos estragos para consertar isso aí, gente. Mas o programa pretende fazer um alerta aí para as pessoas sobre essas novas movimentações da atmosfera. Nós tivemos ventos acima de 100 km horários. Em alguns pontos de Joinville, a velocidade do vento alcançou 120 km, o que é bastante. Vocês viram aí na mídia os estragos que aconteceram. Nós tivemos telhados inteiros voando e caindo em cima de outras casas, em cima de fiação elétrica, em cima de automóveis. Então realmente é algo surpreendente, é algo novo para nós. E isso tem causas, e as causas, de acordo com as mudanças climáticas, os cientistas que estudam as mudanças climáticas no planeta, estão alertando já há muitos anos de que, com o aumento do CO2 na atmosfera, teremos uma atmosfera mais quente, e essa atmosfera mais quente vai movimentar os mares e a atmosfera. E um dos efeitos do aumento dessa temperatura, que é causada por incêndios, por emissões de gases dos motores automotivos, tocados a petróleo, o carvão que é usado ainda em muitos países, na Rússia e na Europa, para aquecimento das casas e do povo, e as constantes queimadas que são feitas propositalmente no Brasil Central e na Amazônia. Então, a agricultura é feita na base da queimada dos pastos. Gente, isso não existe mais no mundo civilizado. Não dá para queimar matéria orgânica dessa forma. E poluindo a atmosfera, sabendo das consequências. O Sul está sofrendo com o aumento da temperatura na Amazônia, com o desmatamento. Nós já temos 12 anos de estiagens registradas no oeste catarinense, no oeste do Paraná, no oeste do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul todinho sofre com a seca, com a estiagem, e a agricultura está tendo grandes prejuízos. Então está na hora dos nossos governantes, seja lá de que lado for, se é a esquerda ou a direita, ou se é do meio, centro, não interessa, agora nós temos que prestar atenção, nós temos que ser inteligentes, nós temos que usar a tecnologia, a ciência, para benefício da humanidade e para benefício do ser humano. Não dá para continuar assim. Mas vamos continuar conversando com vocês sobre esse vendaval que se abateu sobre Santa Catarina e Joinville. Então vocês vejam só, em alguns lugares em Santa Catarina, choveu granizo, gotas de orvalho congelado, a pré-neve, nós tivemos chuvas fortes e nós tivemos principalmente ventos com baixa precipitação pluviométrica. Não encheu os rios, não encheu os mananciais, nem alterou nada, mas o estrago foi grande. E aí vocês viram também que a engenharia civil no Brasil, ela não presta atenção. O que é que as nossas escolas estão formando de engenheiros? Engenheiros civis principalmente. Nós temos aí uma renca muito grande de engenheiros ambientais. Que profissional é esse? Esse profissional devia estar em evidência em mudanças climáticas. Faz projetinho do licenciamento ambiental, coisinhas michurucas, mas não entram nos temas mais profundos, nos temas mais significativos de mudança da crosta terrestre. Então, que engenharia civil é essa que permite a construção de casas cujos telhados não estão ancorados na estrutura,
casas de madeira que são totalmente destroçadas com o vento, desmancharam. Impressionante, caíram que nem um dominó. Caminhões tombaram na estrada, vans tombaram com a força do vento. Mas isso nós não podemos modificar. O que nós podemos modificar sim são as atitudes, os protocolos da engenharia civil. Quantos postos de venda de combustíveis tiveram seu telhado arrancado, voaram que nem pandorgas? Que engenharia é essa? Que engenharia é essa? Em Balneário Camboriú, vidraças, janelas de andares inteiros foram arrancadas. Não existe protocolo de informação em Balneário Camboriú para que esses prédios altíssimos que lá foram construídos tenham um protocolo de fechamento de janelas. Tem um protocolo de fechamento de janelas e de portas. Se uma janela abre, ela estoura todas as janelas do andar. E os vidros, quando caem, degolam as pessoas. Prejuízos enormes. Tudo voa. A 120 por hora, os prédios balançam. Balançam mesmo. Quem mora nesses prédios sem andares, que tem agora um em Camboriú, em Balneário, ele sabe que isso balança. As piscinas no prédio tiram a água de dentro da bacia. Verdade. Mas o que esses ventos, que são fortes e vão ficar piores, podem ser melhor controlados se nós tivermos alguns procedimentos, alguns protocolos que visam dar maior segurança aos proprietários e aos clientes desses engenheiros da modernidade, engenheiros das mudanças climáticas. Telhados. Ancoragem. Nós vimos que no Fátima um telhado inteiro voou. Mas no oeste catarinense é comum telhados voarem. No sul do estado também. O que significa isso? Fale com um amigo seu engenheiro, por que os telhados voam? Foram feitos sem engenharia, sem planta, sem cálculo, sem observação, licenciamento ambiental de construção, o licenciamento de construção pelas prefeituras é dado na base da avacalhação, do jeitinho, do amigo, do cara do partido. Aí não se olha a presença do engenheiro civil. É isso que essas gambiarra causam esses danos violentos, gigantescos. Então, quando um telhado não está corretamente ancorado e as vigas de sustentação não estão ancoradas nos pilares de concreto que foram feitos aprofundando o solo e concretando esse pilar para que ele suporte a residência, muitas delas de madeira, residências leves, feitas com madeira de pinho, de pinos. Hoje é pinos tudo, não tem mais araucária. Essa madeira leve, ela é deslocada com ventos a partir de 70 km por hora. A gente sabe que não tem ancoragem, o cara não pregou, o cara não ligou com ferro e parafuso, braçadeiras. Isso que tem que fazer. Então esses telhados que voam é uma engenharia que não esteve presente. Construíram na gambiarra. Por que os conselhos de engenharia, os CREAs, que são conselhos, que deveriam reunir engenheiros da cidade, engenheiros civis e outros engenheiros, para se auxiliar e para auxiliar a comunidade na construção civil a baixo custo? Os pobres são os que mais sofrem. Não tem recurso, não tem formação, não tiveram educação suficiente para construir uma casa sólida e firme. Perderam tudo. Ainda bem que com o vento não veio chuva, pouca chuva. O estrago não foi tão grande porque não choveu. Em alguma região só teve vento. Então esses telhados soltos
só com o peso da telha, e às vezes é eternite, isso voa tudo que nem pandorga. Voou, as imagens estão aí, eu não vou nem mostrar a imagem no programa, que a mídia está cheia, está mostrando isso. O Brasil inteiro, o mundo inteiro está mostrando a incompetência da engenharia da construção civil de casas de gente mais pobre. E de ricos também. Postos de combustíveis. Vocês vejam, que vergonha. Tá certo, o vento foi forte. Nós não estamos acostumados. Nós temos que regulamentar, nós temos que criar normas das mudanças climáticas, normas de engenharia da construção civil. Ainda linkado dos telhados, nós temos os beirais. Então se sabe que é aquela parte da parede da casa para o lado de fora. O vento entra aqui embaixo e leva tudo, levanta as telhas. Se levantou a primeira fila de telhas, o resto vai embora. A partir de 70 km horários, o vento arranca as telhas, começa a deslocar as telhas de barro. Telha francesa e outras telhas que nós temos por aí. Então, se você não construir um beiral fechado por baixo, fechado aqui, ó, que está o telhado, se você não fechar aqui, ó, o vento entra e levanta as telhas dentro do forro da tua casa. E arranca, nós vimos as imagens, observe as imagens, como é que os telhados subiram, eles não foram arrancados, eles subiram com o vento que entrou pelo beiral. Beiral sarrafiado. Lógico, foi feito para movimentar, para não criar mofo dentro das casas. Por isso que foi feito um beiral sarrafiado, que a movimentação do ar possa entrar, mas não pode entrar vento de mais de 100 km por hora ali, que ele levanta as telhas e começa a jogar telha na casa dos vizinhos. Encerro assim este primeiro bloco, convidando-os para a sequência, aonde continuaremos falando sobre o vendaval bomba que se desencadeou sobre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos hoje falar sobre o vendaval que aconteceu em Joinville. Então o que se recomenda hoje, que a engenharia faça beirais fechados ou paredes sem beirais, paredes mais altas e bem sólidas, que o vento também não derrube essas paredes, e essas paredes vão proteger os telhados, a ponta do telhado, por onde que começa a levantar tudo. Então, o engenheiro civil, ele vai ter que orientar o seu cliente eticamente, vai ter que estudar um pouco para ver quais as recomendações que ele vai fazer para o seu cliente na construção de uma casa, na reforma de uma casa ou nos consertos que deverão ser feitos durante semanas daqui para frente. Então faça um certo. Não coloque o telhado agora só porque o pessoal está sem telhado. De qualquer maneira, façam a coisa certa. Primeiro fechem, mas depois, com o tempo, vão se organizando, vão consultando colegas engenheiros, amigos engenheiros, toda a família tem um engenheiro civil. Tem muita gente estudada, mas gente estudada que não acompanha as obras, que não elabora um projeto em relação às intempéries, às catástrofes, chuvas violentas, as calhas das casas não têm espaço para a água que está caindo. Quando chove, chove muito em pouco tempo. As calhas não têm essa capacidade de receber essa água nesta quantidade e entram dentro das casas. A escolha das telhas. Que telha você quer colocar em cima da tua casa? Você quer colocar telha de eternite, telha de fibra, telha ecológica, telha de zinco, folha de zinco, alumínio, concreto. Esse seria um telhado para as mudanças climáticas. Uma laje fina de concreto. Essa sim. Pode cair árvore em cima que a casa não cai. Podem vir telhas dos vizinhos que não tem como quebrar essa pequena laje de concreto. Essas são as normas,
os próximos materiais de construção que o povo vai começar a ter à sua disposição. Aí nós vamos ter engenheiros voltados para essa área, engenheiros consultores. O engenheiro dá uma olhada assim no projeto e diz: aqui vai, o telhado vai voar, aqui as telhas vão voar, aqui precisa amarração de telha nas pontas, nos beirais. Onde tem vento, onde a telha está disponível, tem que amarrar no caibro. Existem telhas já de barro que tem perfuração para passar o fio de cobre, tem que ser fio de cobre. Um arame de ferro, ele enferruja, em 3 anos ele solta, e não tem, mas o fio de cobre ele resiste por muitos anos, muitas dezenas de anos. Então vejam só, existem opções viáveis hoje. Converse com o seu engenheiro civil antes de concluir o teu projeto, antes de você aprovar o projeto. Tem muita novidade aí, gente. Construções mais baratas, mais eficientes, mais éticas, mais honestas. Menos enfeite. Encher a casa de enfeite para mostrar para o vizinho que tua casa é uma dançarina linda. Não, nós temos que criar casas. As casas têm que ter solidez. As casas têm que ter estruturas fortes. Estruturas que resistam às mudanças, os efeitos da atmosfera nas mudanças climáticas. Então eu já falei há pouco sobre amarrar as telhas, é importante que você faça isso, e já temos muitos telhados em Joinville com as telhas nos beirais amarradas, já tem muita gente que fez isso. Também tem muita gente que mudou o projeto da casa em relação aos ventos. Converse com o engenheiro civil, pergunte para ele, sim, com vento de 120 por hora, esse meu telhado o que vai acontecer com ele? O engenheiro tem que responder. Para isso que ele estudou. Para isso que as universidades e as faculdades de engenharia civil têm em seus currículos essa matéria da engenharia das mudanças do clima. Contrate engenheiros que até assistam. Não somente você leva uma plantinha para o teu engenheiro assinar. Esse tipo de calígrafo faz com que os telhados levantem voo. O cara apresenta uma RT, cobra 50 e o engenheiro assina a tua planta que o desenhista fez para você sob a tua orientação, que não é engenheiro. Isso está cheio. Mas é uma minoria que faz a coisa certa. Tudo é gambiarra, tudo é enganação. Quem é que sofre com essas consequências? Você aí, que arranjou um engenheiro calígrafo, que assinou as plantas para você. É isso. E o CREA tem que fazer o seu papel. Nesta hora das catástrofes, o CREA tem que se manifestar. É o cara número 1, não é a Defesa Civil. A Defesa Civil vai consertar os erros da engenharia civil, as omissões dos profissionais. Enchente das cidades é omissão de profissional. Pontes estreitas, o rio não passa naquela ponte, ele vai desaguar para os lados, vai criar enchente. Construção de prédio em cima de rios. Rio que tinha o fundo de vale com 20 metros, o cara faz com uma valeta de 2 metros de largura. Quando chove dá enchente. O bairro inteiro sofre as consequências. Como nós temos, por exemplo, na Rua Paraná, em Joinville. Barbaridade, fizeram um prédio lá, em cima do córrego. O córrego tinha 10 metros de largura, eles deixaram uma valeta, um corredor de concreto, de pedra, com 2 metros. A água não passa ali, a água da chuva. Vai para a rua. Enchentes crônicas depois que construíram e estreitaram esses córregos. Quando você estreita um córrego com uma ponte que era para ter um vão de 10 metros, e você faz uma ponte por causa da licitação pelo mais barato e pelo mais vagabundo, aí você faz uma ponte de 2 ou 3 metros e o estrago é grande no bairro inteiro. Viu, engenheiros civis que permitiram isso na prefeitura de Joinville, como em todas as prefeituras do Brasil?
enchentes localizadas pela estreiteza das pontes. Impressionante. Como é que se licita, se licencia uma obra aterrando, fazendo um muro dentro do rio, no meio do rio? Como nós temos na Anita Garibaldi, diversos rios em Joinville foram estreitados por autorizações da própria prefeitura. Onde é que estavam esses engenheiros? Onde é que estava o CREA que permitiu isso? Onde é que estava a Câmara de Vereadores que não fiscalizou? Outra coisa, quando você tem avisos da Defesa Civil, da Meteorologia, hoje nós temos já avisos com 24 horas de antecedência, até mais, de que vem pancadaria grossa aí. E como é que você vai se preparar para isso aí? Vai dar uma olhada nos teus telhados, ver se está tudo bem amarrado. Olha se as janelas estão fechadas na hora do temporal. Veja se as portas estão fechadas. Uma porta aberta arranca o telhado de baixo para cima. O vento entra com uma pressão tão grande, na hora que ele se expande, ele levanta o telhado. Se não tiver forro, arranca o forro de dentro das casas. Esses forros de plástico que são grampeados com grampeador de escritório. Esse plástico voa, desbanga, cai todo em cima dos móveis, em cima de tudo. E aí o telhado levanta de baixo para cima. Aí o vento está livre. E deixar as portas e janelas abertas quando veio aquele tufão. Brincadeira, gente. Preste atenção. Quando vem um vendaval forte, olha o que tem de perto de árvores, perto da tua casa. Galhos secos vão voar. Previna-se, faça a modelagem dessa arborização. Os galhos voam, tem árvores que não resistem a um vento de 50 por hora, já começa a quebrar os galhos. Outras árvores são muito fortes, podem levar vento até 150 que elas resistem. Veja as raízes, se você não tem raiz podre em volta dessas árvores. Ou a raiz que só correu em cima de uma superfície de concreto com um pouco de material, ela tomba, ela não tem onde se segurar, ela capota. Aonde? Em cima das pessoas, da fiação, dos automóveis, das outras casas. Vamos, gente, vamos começar a mexer o assento da cadeira. Esse não foi o último ciclone que aconteceu. Vem mais vento forte por aí. Quando você vê e tem avisos da Defesa Civil, da meteorologia, que vem vento forte, dê uma olhada em teu quintal, no teu jardim, na parte traseira da tua casa, veja se o que você pode baixar para o vento não levantar. Às vezes você tem uma porta de vidro encostada, o vento vem, derruba, quebra tudo. Não foi colocado corretamente, não foi armazenado corretamente. Então, folhas de vidro voam, chapas de madeira voam, plástico voa, tudo voa, isopor voa. Vai tudo no terreno do vizinho, vai no telhado do vizinho, quebra a janela da casa do vizinho. Não pode ser assim. Então, a gente pode mostrar para vocês aí algumas sugestões de como você se elaboram os projetos de beirais, que é por aí que é o grande estrago, é o beiral mal feito que levanta os telhados e que joga as telhas para cima. O vento levanta um lado e do outro lado ele quer sair, ele levanta o outro lado do telhado, na outra caída do teu telhado. Veja as imagens que a televisão mostrou, se não era isso. Imagens de drone que foram mostradas ontem e hoje, mostram exatamente a falha da engenharia. Imagina galpões feitos com folhas de alumínio super leve. Não pode ser assim. Tem que ter eternite muito bem amarrado, eternite grosso, folha de eternite grosso. Tá certo, em locais fechados como shoppings,
o telhado pode ser de alumínio, porque ele é feito a partir de uma bobina. Se coloca a máquina lá em cima que ela vai fazendo o desenho da telha e vai jogando a telha 100, 150, 200 metros lá no outro lado, onde ele é ancorado. Essa não voa. Essa não voa. Mas ela pode ceder, se não for bem feita. E pode chover dentro de um shopping. É o que tem acontecido nas imagens que a gente tem visto por aí, no Brasil afora. Vamos encerrando este programa, Ecologia em Ação. Foi um programa meio forte, um programa de aviso, um programa de alerta, um programa para a engenharia da construção civil. Engenheiros, ajudo-os como engenheiro agrônomo, e muito dedicado a essa questão da natureza, dos abalos e das surpresas que a natureza nos traz. Eu posso ajudá-los a discutir as propostas de segurança estrutural dos telhados, das casas, principalmente desse povo das periferias que não tem muito dinheiro, que não tem muita informação e vão construindo sem uma orientação da engenharia, da construção civil e também sendo tudo aprovado em troca de votos por candidatos a vereador e a prefeito que fecham os olhos e dão autorização de construção sem saber na realidade como é que é esse projeto. Este é o resultado da incompetência, da falta de honestidade e da corrupção. Então a corrupção grande traz prejuízos grandes para as pessoas. Até o próximo programa Ecologia em Ação.